Bom, quanto as soluções, tanto de aparência como de afinação e tal, do instrumento, isso não sobra muita margem para a criatividade. Tá? O instrumento é melhor, tanto melhor, quanto mais fiel ele é ao original. Isso é muito cobrado. Os materiais que eu uso são, pelo menos visualmente, o mais fiel possível ao original. Fisicamente, nem sempre isso é possível. Ou seja, traduzindo em miúdo, se eu tenho lá uma madeira que ocorre na Europa, que é muito difícil de conseguir, muito cara, está quase extinta e tal, você não acha mais, nem por isso eu vou fazer um instrumento com uma madeira totalmente diferente. Eu mesmo não aceitaria, o mercado menos ainda. Melhor, eu diria, do que a grande média da Europa. Os caras lá fazem 2, 3 modelos. Eu faço 250, 300, nunca parei para contar. Mas principalmente eu faço coisas que não existem, que você não tem nem museu, não tem fisicamente, não tem planta, não tem nada, tem só descrição. Às vezes sobra assim, uma descrição, às vezes nem tem duas, tem uma só. E tem que criar do nada, quase. Sabe mais ou menos o que era. Você supõe, ele descreve que o instrumento tinha aproximadamente 2 pés de comprimento. Puta, você tem que partir do nada, pontos de partida assim que estão no ar e faz um protótipo, faz 2, faz 3, até acertar. Então, quando eu acerto, que fica bom, funciona, pode até estar longe do original, mas pelo menos está tocando. Está bom, está bonito. Eu mantenho isso comigo, mantenho esse original, ele fica sendo como se fosse uma planta. E depois, claro, eu vou fazer uma planta definitiva dele e naturalmente essa é uma planta que eu não cedo para ninguém. Eu começo a fazer o instrumento aqui em São Paulo. Aqui eu tenho todo o meu material didático, os livros, as plantas e tal. Então eu tenho uma encomenda, eu decido qual que eu vou fazer naquela semana. Bom, vou atender a encomenda do fulano, que já está super atrasado e tal. Eu pego a planta, decido a madeira que eu vou usar. Está lá no sítio, mas eu sei qual é. Então já mais ou menos eu sei o que eu vou ter que fazer de adaptações e tal para aquela madeira. Então eu já preparo uma planta para execução. Eu não vou levar a planta original, que eu não uso nunca ela. Ela é uma planta de guia. A partir dela eu faço rapidamente um traçado. A minha planta é cada vez mais simples em termos de desenho, que à medida que você vai desenvolvendo a memória e a intimidade, você vai abandonando a necessidade de traços finos, de precisão. O meu desenho hoje é quase um rabisco, é como letra de médico na receita. Só o farmacêutico sabe ler. É a linguagem dos dois, o médico e o farmacêutico, a gente dança. A minha planta, quem pegar não vai entender nada. Um arquiteto, um engenheiro civil, alguém que pegar, fala, pô, o que é isso? São garranchos, são anotações que para mim servem de guia, eu vou lembrar. É só para despertar a memória. Então aquilo é muito fácil de fazer. Escolho algumas ferramentas que eventualmente eu não tenha lá, mas que aqui eu sei que eu tenho, guardado, tal, que não deixo tudo lá. Muita coisa eu trago aqui porque eu vou fazendo adaptações aqui, muitas vezes na finalização do instrumento que eu faço aqui também. Afinação final e tal. Isso eu não faço lá. Os últimos detalhes eu faço aqui. Então, enfim, eu preparo o que eu tenho que levar para lá, vou, corto a madeira. Putz, já começa aí a diferença. Os caras lá na Europa, eles têm serras de última geração, corta a madeira numa velocidade incrível, corta tudo errado, fora do veio, fora da... A coisa é muito enquadrada, sabe? Fica um troço muito limitado, muito engessado. É aquilo ali. Não, eu pego a peça de madeira e vou ver. Se o veio dela está invertido para cá, eu vou cortar a favor do veio. Eu não vou simplesmente pôr na serra e seguir uma reta cartesiana que tem uma lógica absurda que não vai funcionar na prática. Eu vou tentar deixar a madeira dizer por onde ela quer ser furada. Aonde o furo vai sair melhor? É nessa direção. Então eu corto envezado, às vezes perco madeira, inclusive, dá prejuízo. E assim vai. Daí para frente é tudo na mão.